meu médico disse que eu já poderia fazer a dessensibilização ao antibiótico somente com exame de triptase positivo e minha história de reação grave alérgica. Isso está de acordo? Ou seja, você teve uma reação grave a algum tipo de medicamento, né? Já tem esse histórico de reação grave, foi assim que eu entendi, e seu médico pediu a triptase, deve ter vindo alta esse exame da triptase, e ele entendeu então que já poderia fazer dessensibilização sem antes fazer os testes, né? Fazer o teste prick-teste, fazer o intradérmico, né? Aquele dentro da pele, e fazer o chamado teste de provocação medicamento. Então, isso é uma vertente de pensamento, né? Há alguns médicos que entendem se o paciente já tem uma história prévia, alguns pensamentos, por assim dizer, linhas de pensamento, linhas de entendimento, consensos, né? Se o paciente já tem uma história prévia de reação alérgica, onde se consegue fazer um nexo causal entre a utilização do remédio e logo após a utilização daquele remédio, o paciente fazer, por assim dizer, uma reação grave, ou seja, aquele único remédio, o paciente só tomou aquele, logo após ele faz uma reação grave alérgica, e se ele dosa no seu sangue, logo após aquela reação, uma triptase, ou seja, a triptase é uma substância liberada pelo mastócito. O mastócito é a principal célula que causa alergia. Então, quando você tem uma síndrome de ativação mastocitária, ou seja, quando você produz muito mastócito e esse mastócito ele se rompe, você acaba liberando esse marcador chamado triptase, inclusive um excelente marcador para que você possa fazer o diagnóstico das síndromes de ativação mastocitária, primárias, secundárias e idiopáticas, e também do paciente que possa estar desenvolvendo a chamada anafilaxia ou reação anafilática durante o procedimento cirúrgico. Então você pode dosar essa triptase, e essa triptase, por sua vez, ela pode ser um excelente indicativo para o médico que está procedendo com anestesia, o anestesista ou anestesiologista durante o procedimento cirúrgico. Então a triptase realmente é um excelente marcador para mostrar se o paciente está desenvolvendo a chamada síndrome de ativação mastocitária secundária aí nesse caso a medicação. Então o que acontece? Isso realmente é uma tendência de algumas vertentes de pensamento em já começar a dessensibilização e não submeter o paciente a um risco de fazer o teste de punctura, pingando a gotinha do medicamento, ou injetar o medicamento por via intradérmica, ou fazer então o chamado teste de provocação. Tá? Ele já inicia logo a dessensibilização. Agora, quando há a utilização de múltiplos remédios, por assim dizer, ou seja, o paciente está usando, como exemplo, né, uma penicilina junto com uma dipirona, junto com um remédio para o estômago, como o omeprazol, e você toma tudo ao mesmo tempo, e você tem a reação, e você não vai saber, então, não vai conseguir fazer o chamado nexo causal entre a utilização daquela medicação e, consequentemente, a reação alérgica grave. Você não consegue fazer esse nexo causal, fica difícil de você fazer esse nexo causal. Então, aí realmente tem que seguir o protocolo para que você possa entender o que poderia estar acontecendo com aquele paciente, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.